Seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Meu nome é o professor Oswaldo Moura Júnior. Em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje nós teremos como palestrante, para que nós façamos a nossa interação no Congresso Internacional, o professor Arthur. Professor Arthur é pós-doutor em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Trabalho, Saúde e Sociedade pela Universidade de Santa Úrsula do Rio de Janeiro, doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com bolsa Mérito MAC Pesquisa, mestre em Direito, Justiça, Empresa e Sustentabilidade pela Universidade 9 de Julho, especialista em Direito Processual, grandes transformações pela Universidade do Sul de Santa Catarina e em Ciência Política pela Unicesumar. Professor convidado da pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Direito Médico pela UERJ. Professor no curso de Direito do Unisalesiano, Araçatuba. Coordenador regional da ESA, Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Membro do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, e do IBDAF, Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Membro imortal da cadeira número 11 da Academia Mundial de Letras da Humanidade, onde foi agraciado com a honoris causa em Direitos Humanos. Advogado atuante nas áreas de Direito Público, economista e cientista político, e honoris causa em Direitos Humanos pela AMLH. Bom dia, professor Arthur, tudo bem? Bom dia, professor Oswaldo, como é que está? Que honra estar aqui com vocês. Honra nossa. É um prazer. Seja bem-vindo ao nosso Congresso Internacional. Queria cumprimentar, antes de passar a palavra para o professor Arthur, o professor Pedro Lima Marqueri. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, professor Oswaldo. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, professor Arthur. Prazer tê-lo aqui na nossa palestra. Bom, então, sem maiores delongas, passo a palavra, então, para o nosso palestrante, o doutor Arthur. Está com a palavra, doutor. Perfeito. Novamente, professor Oswaldo, é um prazer, é uma honra. Eu estou muito feliz, me sentindo muito honrado com o convite. Tá? E sempre que o Unisalesiano precisar, estou à disposição para participar de congressos tão importantes, né? A vida do acadêmico justamente é essa, né? É você, de alguma forma, entender que a tua pesquisa ela pode ser, através de canais como esse, como o CIT, ser propagada, né? Para toda a comunidade acadêmica, e não só a comunidade acadêmica, mas a sociedade no modo geral. Então, é um motivo de muita honra e de meu agradecimento. O professor Pedro, qual eu conheço agora, mas já tive ótimas referências, inclusive no fato de termos alinhamento de pesquisa, né? Salvo o melhor juízo, o professor Pedro ele trabalha com crimes no ambiente virtual, e esses crimes no ambiente virtual transpassam de uma forma muito incisiva no que tange a questão da liberdade de expressão e nos seus, na sua dualidade, no seu, né, o outro lado da moeda, que é o discurso de ódio, que é a calúnia, difamação, injúria, racismo, e por aí vai, né? Então, acho que hoje nós teremos um ótimo debate, é isso que eu espero, né? E o tema que eu né, escolhi, que eu preparei, que a partir do momento que o convite não foi feito, é um tema que é muito caro para mim, eu vou explicar para todos aqueles que nos escutam. E primeiramente, não, segundamente, né, aqueles que estão aqui, havia me esquecido, mas aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo também, um forte abraço, que vocês possam ter uma manhã aí muito agradável no Congresso, né? Mas olha, vamos lá, vamos pensar o seguinte, né? Toda questão envolvendo pesquisas científicas, eu costumo dizer para os orientandos que todo projeto de pesquisa ele nasce de um problema, né? E o problema ele já tem este nome porque, na maioria das vezes, ele advém de uma inquietação pessoal, né? Quantas vezes o pessoal do direito de família é procurado pelos alunos que querem fazer o seu TCC em Direito de Família, e falam, professor, porque eu tive dificuldade na pensão alimentícia com meu pai à época,
porque no divórcio teve a separação XYZ dos meus pais. Então, geralmente, né, na maioria das vezes, a pesquisa ela advém de uma angústia pessoal, né? E quando dá a oportunidade do doutorado, e isso eu já vou dizendo para vocês, porque isso é toda uma construção do que tange a questão envolvendo a liberdade de expressão, né, os seus limites jurídicos, né? Mas, né, essa inquietação que me dava através do doutorado, e era uma época que hoje, se o país está polarizado, acredito que lá em torno de 2015 para 2016, até com o processo de impeachment da então presidente Dilma, né, isso começava a florar no país, essa questão da polarização. E uma coisa que me inquietava muito era o fato de entender quem era o curador da informação, né? Quem fazia a curadoria de informação no Brasil. Por quê? Porque era uma disputa ideológica muito grande, assim como está acontecendo agora, e nessa disputa ideológica entre uma parte ou outra, né, ficava aquele degladeio, né, entre o que você falou é liberdade de expressão e o que você está falando é discurso de ódio. O que você falou é liberdade de expressão e o que você falou é discurso de ódio. Tanto é que num dia eu estava assistindo um programa de humor numa grande emissora aberta, né, e eles ali, defensores, né, da liberdade de expressão e também defensores da relativização dessa liberdade no que tange a questões como discurso de ódio, racismo e tudo mais, eles fazem uma enquete humorística, onde ali declaradamente eles faziam um discurso de ódio contra minorias religiosas. Então aquilo me incomodou muito, eu já era incomodado com aquilo, e eu então resolvi pesquisar. E depois eu fui agraciado por Deus dessa pesquisa encontrar socorro, essa angústia, encontrar guarida na linha, na concentração de pesquisa, na concentração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e foi ali que eu desenvolvi um trabalho chamado Concentração Econômica na Televisão, como fator de ressignificação do discurso de ódio no Brasil. E dessas pesquisas adveio toda uma construção atinente a essa ideia da liberdade de expressão e do discurso de ódio, né? Por quê? Porque eu via no Brasil, e essa pesquisa realmente ela adveio de uma experiência fenomenológica, né? Era a sociedade mesmo, através dos meios de comunicação, resplandecendo isso, né? Quem pode chegar e ser o fiel da balança? Quem é o juiz supremo que decide? O que eu estou falando é liberdade de expressão e o que você está falando é discurso de ódio. Ou outra forma de comunicação que poderia atingir a uma minoria, a uma comunidade ou mesmo a um indivíduo, né? Então aquilo me incomodava demais. Então eu peguei e fui pesquisar, né? E das minhas pesquisas eu cheguei na conclusão, né, até porque isso adveio de uma tese defendida, né, de que a grande mídia concentrada ela é um fator que ressignifica discursos. Então ela promove discurso de ódio, mas ela se vende numa roupagem de liberdade de expressão. E esse fenômeno é embasado em alguns fatores, como, por exemplo, o grande índice de audiência, que para Pierre Bourdieu é um dos fatores também que cria uma concentração econômica sui generis para esses meios de comunicação. Então, é evidente que há distorções no nosso sistema democrático, mas, né, o que eu quero tratar agora com vocês, tratar nessa manhã com vocês, é o seguinte: se nós estamos tratando aqui de um congresso que trabalha com tecnologia e informação e também, né, introjetado tecnologia e informação dentro da educação, por óbvio que a gente tem que fazer esse link, porque hoje a educação, e todos sabem disso, aqui é chover no molhado, a educação ela vem se desenvolvendo de anos para cá dentro de uma ambiência tecnológica, dentro de uma ambiência virtual. Vede aí os cursos de AD, vede aí todos os programas das escolas no que tange ao ensino médio fundamental, né? Meus filhos, eu tenho um filho que está no ensino médio, outro que está no ensino fundamental, então tem aquela questão da plataforma, do aprende, que vai lá e você tem que fazer o exercício lá e tal. Só que isso, as nossas gerações, introjetadas nesse ambiente virtual, introjetadas na tecnologia, elas acabam tendo um outro plano,
um outro plano de convivência social, que é o plano virtual. Tanto é que nós, né, que gostamos de discutir isso, o professor Pedro, com todo o seu cabedal, ele vai, de repente, discutir isso melhor do que eu. Então, professor Pedro, desculpe se eu estou me adiantando em algumas questões, mas o espaço público ele está deixando de ser, ele está sendo deixado de lado, as discussões no espaço público, e as discussões elas estão introjetadas dentro de uma ambiência do espaço virtual, que tornam essas discussões, ainda que de forma mais democrática, mas elas restringem muito o que tange a questão da fiscalização, né? Estamos perdendo essa perspectiva do espaço público. Então, com essa perda da perspectiva do espaço público, é que é importante a gente pensar como a educação ela está sendo atingida com essas novas tecnologias. Porque eu penso o seguinte, é ótimo, é maravilhoso, né? Hoje você consegue fazer um grande curso universitário de dentro da tua casa, chancelado. Exemplo, eu gosto muito, eu faço aqueles cursos de extensão da Harvard, né, que é online, e você tem certificação da Harvard. Então, assim, é muito bacana, mas, por outro lado, também, ela pode trazer alguns prejuízos que são prejuízos atinentes à própria convivência, a convivência humana destes estudantes, né? Mas para que nós possamos, então, pensarmos quais seriam esses efeitos nefastos que o ambiente virtual e tecnologia ele pode ter, além de todo um rol que nós temos de benefícios para a tecnologia, e que fique claro aqui para os senhores que em momento algum eu estou fazendo uma afronta à tecnologia na educação, muito pelo contrário, mas também enquanto acadêmicos nós precisamos entender quais são os perigos, né? O que a gente pode pensar enquanto perigo na questão da educação e tecnologia, tá? E tudo isso se inicia numa questão atinente à liberdade de expressão, né? Tudo isso passa numa perspectiva de liberdade de expressão. Porque pensem bem aqui comigo, e isso são casos que nós, da advocacia também, e docentes, a gente tem essa perspectiva de que existem muitos ambientes virtuais e, de repente, nós, professores, tutores, pais, né, nós não temos o acesso, que existem interações, e essas interações, elas, na maioria das vezes, por estar escondida dentro desse ambiente, haja vista que o espaço público vai se perdendo, como eu já disse, né, elas ultrapassam determinados limites. E um desses limites que eles são ultrapassados é o limite da liberdade de expressão. Então, é nesse momento, dentro dessa pequena introdução que eu faço, que eu recorto que a conversa de hoje, ela será iniciada numa perspectiva de se tratar o que é liberdade de expressão. E digo, liberdade de expressão em todos os ambientes, tá? E o ambiente virtual e tecnológico também precisa respeitar os limites que a própria liberdade de expressão ela sofre. Bom, tudo se inicia, né, com um pensamento que eu vou resumir de uma forma até irresponsável, mas o Immanuel Kant, o filósofo alemão, que é muito apreciado por suas questões de pensamento da moral, da ética, ele traz um pensamento que, como eu disse, irresponsável, vou reduzir ao máximo, que diz o seguinte, né, que quando o seu direito alcança o do seu semelhante, você precisa limitar o seu direito. Isso tem toda uma perspectiva, né, do imperativo categórico, né, da que a moral ela é uma moral pertinente quando ela consegue que todos sejam beneficiados em detrimento não, mas em contraposição ao pensamento do Mill, né, dos filósofos pragmáticos, né? Então, quando o seu direito ele alcança o do vizinho, você teve que repensar o seu direito. E que no popular aí a gente fala, né, que o seu direito acaba quando começa do vizinho. Então, isso não nasce das vozes da cabeça de alguém, isso é um pensamento que foi totalmente depurado por Kant e a gente populariza para que nós possamos entender. Então, com os direitos fundamentais, isso não é diferente. Com os direitos fundamentais, né, esses direitos constitucionais consagrados,
que foram uma virada de chave na sociedade brasileira, no Estado Democrático em 88, eles também sofrem as suas determinadas relativizações, né? Como assim? Direito fundamental sendo relativizado? Sim. Vamos fazer algumas construções aqui que são pertinentes para a gente chegar nessa definição, né? Contextualizando, no Brasil, nós tivemos um regime de exceção que foi de 64 até 84. 85 já se começou a pensar em reabertura através de eleições indiretas para o presidente da República, todo mundo sabe, Tancredo morre, Sarney assume, e houve ali, no governo Sarney, uma transição democrática, né, com a convocação de uma Assembleia, né, Nacional Constituinte, onde essa Assembleia, em 1988, ela promulga o novo texto constitucional. Texto este que nós, constitucionalistas, né, romanticamente, temos a tendência de chamar de Carta Cidadã, né, de a Carta Democrática, que realmente ela é uma Carta Democrática que a gente não pode negar, apesar de todos os lobbies que envolveram a Assembleia Constituinte em 88. Mas tudo bem, nós temos aqui a Carta Constituinte, uma Carta Democrática de 88 vigente. E ela, nessa sanha, né, nesse ímpeto de remover todo o passado recente à época do regime de exceção, ela é recheada de direitos fundamentais, direitos esses que têm por finalidade a busca, né, de um mínimo existencial a todo cidadão brasileiro. Direitos esses que foram desrespeitados, né, pelo esse regime de exceção, né, basicamente quando a gente trata do ato institucional no número 5. Então, a retomada em 88 desse Estado democrático, de direito, né, ele veio num ímpeto contrário ao que existia, né, no Brasil até então, e ele traz ali uma redemocratização, mas dentro do escopo da redemocratização, ele cria uma série, ele cria um rol extenso de direitos e garantias fundamentais, o que para a gente é algo extremamente louvável e algo que nós temos que agradecer, porque foi uma ruptura de sistema, uma revolução de sistema muito importante para o desenvolvimento dos nossos marcos civis, dos nossos marcos civilizatórios, que é muito mais profundo, né? E dentro desses direitos que foram consagrados, até por uma questão de sabe, o gato escaldado tem medo da água fria? Então, criou-se um mecanismo de defesa na Constituição de 88, acerca da liberdade de expressão, que é um mecanismo muito interessante, né? Esse mecanismo da liberdade de expressão, ele proíbe o anonimato, mas também ele proíbe a censura, né? Em torno dos incisos 4º e 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, né? É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, mas também é livre toda atividade intelectual, científica, cultural, contudo, né, e sem que haja censura prévia. Então, alguns marcos que a gente tem que pensar aqui, olha só, o Brasil, né, através desse pacto, desse acordo político, desse pacto político em 88, ele fala o seguinte, olha, no Brasil nós temos aí a liberdade de expressão, né? Não existe mais essa ideia de que você não possa falar o que você queira, que você não pode cantar o que você entende, de você se manifestar politicamente, culturalmente, da forma que você deseja. Mas vamos colocar algumas balizas. Quais seriam essas balizas num primeiro momento? Seriam, você não pode fazer isso de forma anônima, você tem que mostrar que você está fazendo, só que eu, Estado, tenho que me abster de censurar. Tá? Até aí tudo muito bonito, até aí tudo muito bacana, né? Porque eu vinha de uma situação onde eu não poderia me reunir, eu não podia me manifestar politicamente, eu não podia gravar determinadas músicas, determinados livros eles eram considerados contra o sistema, então eles eram retirados sumariamente de circulação, e agora eu tenho uma liberdade de expressão, né? Um direito, melhor dizendo, um direito constitucionalmente consagrado, que vai me trazer aí a perspectiva de falar o que eu bem quero, o que eu bem penso, né? Aí a gente faz o recorte dentro do nosso Congresso Internacional aqui de Tecnologia e Educação, né? Quando a gente fala em educação, a gente está falando em desenvolvimento, né? A educação ela faz parte dessa
dessa ambiência do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E a liberdade de expressão, assim como o direito fundamental, ela desenvolve, e ela desenvolve não só questões atinentes à cidadania, né? Mas ela também traz um efeito muito pertinente no que tange a questão da educação, porque é com a liberdade de expressão que o aluno ele começa a criar o seu senso crítico. Então, a liberdade de expressão ela está totalmente relacionada a educação no Brasil, por vários desses atores envolvidos na educação, e dois dos principais atores, o professor e o aluno. O professor tendo a liberdade dele expor o que ele pensa, né, dentro de regras bem definidas pelo Conselho, pelo Ministério da Educação, pelo MEC e tudo mais, mas também o aluno ele tem essa liberdade de pensar o que ele deseja, fundamentado, se insurgindo contra determinadas situações, o que é extremamente salutar e, digo, necessário para o desenvolvimento da educação. Então, a liberdade de expressão está intrinsecamente ligada também a essa questão do desenvolvimento da educação. Tá? Só que a gente chega no porém, né? Tudo aquilo que é livre demais, né? Essa liberdade ela se torna libertinagem, né? E esse é o grande problema que nós temos. E no Brasil, nós temos eu digo ranço, né? Mas a gente tem problemas estruturalistas muito interessantes, que desde a nossa colonização e da escravidão, né, de que tudo no Brasil a gente precisa fazer se nós formos obrigados, né? O certo tem que ser obrigado, tanto é que eu sempre digo aos nossos alunos que eu só coloco o cinto de segurança no meu filhinho na cadeirinha atrás, ainda sabedor que qualquer microacidente poderá prejudicar a sua vida, que e fala, né, porque tem uma lei que vai me multar se eu não colocar ali e tudo mais. Isso aí é grandes resquícios, né, da dominação, da escravatura, né, da colonização, e também eu digo que o próprio sistema do civil law também, ele nos força, ele é uma cenoura que puxa o burro para frente no que tange a questão de que tudo precisa ser positivado, tudo eu preciso sofrer uma coerção para que eu possa respeitar situações que, na lógica humana, elas deveriam ser respeitadas mesmo se não houvesse lei que assim determinasse. Dito isso, eu coloco para vocês. Então, nós temos aí a liberdade de expressão constitucionalmente consagrada, que me permite falar o que eu penso. Me manifestar de todas as formas que a manifestação de pensamento é permitida, através das artes, da cultura, da literatura, da fala, do discurso, né? Então, eu tenho aí essa perspectiva de que eu posso me manifestar. Porém, como eu disse há minutos atrás, professor Oswaldo, tudo que é muito livre se torna libertino. Isso faz parte da natureza humana, né? Porque nós precisamos ter um senso, uma régua moral muito alta. Nós precisamos ter uma régua moral muito alta para que nós mesmos possamos e tenhamos a condição de fazer essa autocontenção. Tá? Então, como nós não temos essa régua moral no Brasil de tamanha envergadura, né, para que nós mesmos possamos fazer a nossa autocontenção, o próprio direito ele começa a fazer essa autocontenção. Aliás, ele não faz essa autocontenção, ele faz essa contenção. Tá? E é nesse momento que a gente, então, chega no pensamento, na teoria desenvolvida, e isso também é fácil de ser enxergado, porque a própria Lindbe e a antiga LIC, né, os estudiosos do direito civil, que era muito interessante do professor Oswaldo. Eu né, quando eu entrei na faculdade, acredito que o senhor também, não sei o professor Pedro, a Lindbe ainda era LIC, né, era Lei de Introdução do Código Civil. Então, eram normas que, na nossa cabeça, até pelo nome da lei, elas se voltavam a interpretar o Código Civil. Aí se perceberam, de uns 15 anos para cá, que não era só o Código Civil que se pautava nas pré-regras da LIC, e eles, né, trocaram a terminologia, trocaram o nome até para ficar didaticamente mais adequado para ensinar para os nossos alunos, que é a Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, né, LINDB. E isso é muito interessante, porque todo ordenamento jurídico eles repassa por esses princípios da LINDB, e a LINDB ela trata lá das questões da antinomia, né,
né? A lei superior revoga inferior, hierarquia, posterior revoga a anterior, né? Especial revoga a geral, a especial revoga a geral, tal. Só que dentro do âmbito constitucional, e a gente está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de direito constitucionalmente consagrado, né, as normas geralmente elas têm elas geralmente não, elas têm a mesma hierarquia, né? Então, e dentro do sistema constitucional, o princípio não pode revogar princípio, né? Que seria uma coisa, você não tem força normativa para que você revogue um princípio, não teria lógica nenhuma nisso. Então, o próprio, né, o autor, né, o Robert Alexy, o autor da Teoria dos Direitos Fundamentais, uma obra que já fica aí indicada para os alunos estarem lendo, uma obra densa, mas necessária, ele cria a teoria da ponderação, né? Que não existe como você uma norma constitucional revogar outra, né? Então, se você tem dentro do próprio texto constitucional, né, direitos fundamentais que eles se tornam, se eles forem colocados na mesma realidade, eles se tornam antagônicos, né, a gente faz uma ponderação de ver qual, no caso prático, ele tem mais validade e o juízo, né, o Poder Judiciário, ele consegue dar mais validade a um em detrimento do outro. E o grande exemplo que a gente usa dessa questão da ponderação é justamente o que a gente está falando aqui, né? Que é a questão atinente à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, então digo, até pela consagração da teoria da ponderação do Alexy, né? Todo direito fundamental, ele é absoluto? Não. Eu já aqui, já de antemão, eu já respondo para os senhores que não, os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles são relativos. Eu estou falando isso dentro de uma ambiência brasileira, tá? Dentro do nosso fenômeno constitucional. Então, eles são absolutos? Não, eles não são absolutos. Por quê? Porque existem outros princípios fundamentais da própria Constituição, de repente, dentro do próprio artigo, no caso nosso aqui, o artigo aqui, que ele traz uma perspectiva diferente de direito fundamental, que no caso aqui a gente pode falar da honra, da imagem, a gente pode falar da privacidade, né? Então, dentro de um caso concreto, entre a liberdade de expressão de alguém ali e a privacidade de outro, né? Qual direito fundamental aqui deve sobressair? E aí o juiz, né? Ele tem que fazer todo o seu exercício hermenêutico, a ginástica hermenêutica, e ele entender qual direito fundamental deve sobressair sobre o outro no caso concreto, né? Como exemplo, a minha liberdade, o meu direito de imagem e privacidade, ele é muito maior do que alguém que é famoso de uma grande emissora ou do cinema, porque a profissão dele ele já, de alguma forma, ele aceita tacitamente que ele vai ter relativização na sua privacidade e na sua imagem. Então, a gente tem que fazer esses tipos de trabalho, né? Então, o que a gente crava aqui? O que a gente deixa de ensinamento? Que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Muito pelo contrário, no Brasil, os direitos fundamentais, eles são relativos, né? Eles são relativizados a partir do momento que outro direito fundamental está sendo ferido, tá? Que no nosso caso aqui o exemplo, direito à imagem, privacidade, à honra, e assim por diante, tá bom? Mas vem cá, vamos lá. Vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Existem dois tipos de proteção da liberdade de expressão, tá? Existe o sistema europeu e existe o sistema americano. O sistema americano, né? Melhor dizendo, o sistema europeu é um sistema mais fechado, né? Ele relativiza bem o uso da liberdade da expressão. Por quê? Porque a gente tem que contextualizar que a Europa, a Segunda Guerra Mundial, primeira, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela teve, ela sofreu os efeitos da sanha alemã e com o nazismo e o Holocausto. Então, o Holocausto, ele ganhou essa projeção muito pelo discurso de ódio promovido pelo próprio líder deles, o Adolf Hitler, né? Que criou um senso de ódio mesmo, de repulsa do povo alemão sobre determinados grupos, né? Então, para o sistema europeu de proteção de direitos humanos, né, a liberdade de expressão ela tem que ser relativizada para que eu possa respeitar o direito humano da outra parte, das minorias, daqueles que são atingidos. Então, na Europa, nós temos um problema mais específico de relativização de direitos fundamentais, ao passo que no sistema americano, que é um sistema muito mais liberal, né, ele, através da própria segunda emenda, apesar da Suprema Corte ter restringido algumas situações lá também, que é um caminhar muito interessante que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, mas a segunda emenda, ela não relativiza a questão da liberdade de expressão, né?
e lá nos Estados Unidos, né, eles são aderentes a uma teoria, a teoria do Prior Restraint Doctrine, né, que diz o seguinte: primeiro você fala, depois você é punido, né, através de indenização por dano moral e tudo mais. No Brasil, nós temos relativização à liberdade de expressão? Já adianto, sim, nós temos sim essa relativização. Tanto é que nós temos, né, a liberdade de expressão, e depois a gente tem imagem, honra, privacidade, e outras questões atinentes. Aí o professor Pedro ele vai com maior riqueza, né, ele vai debater isso com a gente daqui a pouco, mas no que tange a questão dos crimes de ódio, racismo, discurso de ódio, calúnia, e por aí vai. Né? Então, a liberdade de expressão ela sofre também no Brasil uma relativização quando se depara com crimes, né, e com afrontas a direito de imagem, privacidade, dignidade humana, que é, a meu ver, o supraprincípio constitucional. Né? Então, nós temos aí, sim, essa relativização. Né? Então, cravando, o Brasil, ele restringe, ele relativiza direito fundamental, e no nosso caso, nosso recorte de liberdade de expressão, sim, diante de um outro direito fundamental que está sendo afrontado pelo exercício da liberdade de expressão. O que a gente tem que refletir aqui, né, que é uma construção que a gente precisa fazer diariamente, é de que como é que essa restrição ela vai acontecendo? Óbvio, né, através do caso concreto, e o juízo ele vai fazer essa ponderação do caso concreto para entender qual direito fundamental ele vai prevalecer. Tanto é que nós temos o lead case, né, ao meu ver, né, e depois dele várias outras decisões do Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo ele o lead case porque ele inaugura, ele é utilizado, né, quiçá não inaugura, mas é o que trouxe maior projeção para essa discussão, que é o caso Elvanger, que é o HC 82424, Rio Grande do Sul, né, muito interessante, ao qual eu ainda dentro de uma expectativa de tempo aqui, eu consigo tratar rapidamente com os que se tratou. Né, e ele crava, ele traz, ele delimita essa questão, né, do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ele inicia esse entendimento de que o direito fundamental à liberdade de expressão tem que ser relativizado. Elvanger, ele não sei se ele se está entre nós ainda, então, ele era um editor de livros no Rio Grande do Sul, e ele editou e publicou um livro, né, que, em poucas palavras, ele negava a existência do Holocausto, dizendo que aquilo era construção dos vitoriosos e nunca teve defesa nesse sentido. Né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul, salvo o melhor juízo, ingressa com uma ação criminal, afirmando que aquilo é crime de ódio, crime de racismo, né? E ele é absolvido, salvo o melhor juízo em primeira instância, pautado na teoria da liberdade de expressão. Ele está falando que ele pensa e a Constituição assim lhe permite. Contudo, houve o recurso de apelação, ele é condenado em segunda instância e eles recorrem, como todo bom advogado faz, às instâncias superiores, e esse recurso chega no Supremo Tribunal Federal, através de um habeas corpus, né, para se discutir essa condenação. No habeas corpus, esse HC 82424, ele é evidente ali, depois de um voto, de uma relatoria de um voto muito bem construído, muito bonito, por sinal, vale a pena levantar na internet para se ler, ele diz que, né, a liberdade de expressão, apesar dela sobressair sobre os outros direitos fundamentais, até porque ela faz parte do desenvolvimento humano, como é o desenvolvimento da própria educação, como já foi dito aqui, mas ela tem que ser relativizada quando outros direitos fundamentais estão sendo feridos pela essa liberdade, que no caso ali era o crime de racismo, discurso de ódio e tudo mais, e foi nesse momento que a gente, então, delimita a gente, né? Que agora eu fui de uma petulância gigantesca, mas o Supremo Tribunal Federal, então, ele delimita essa questão da relativização. Então, cria limites jurídicos para a liberdade de expressão. E quais são, então, os fundamentos para esse limite jurídico da liberdade de expressão? Quando a liberdade de expressão, ela afronta direito à imagem, ela afronta direito à honra, ela afronta o direito à privacidade, ela incute crime como de injúria, de calúnia, difamação, os crimes contra a honra, ela promove discurso de ódio, ela promove racismo. Então é nesse momento que a liberdade de expressão ela tem a tendência de ser relativizada no Brasil. Tá? Então aqui a gente encontra os limites jurídicos da liberdade de expressão. Aí os alunos podem estar se perguntando, né,
É óbvio que lá na faculdade a gente tem lá, né, no direito penal, estudo dos direitos, melhor dizendo, dos crimes contra a honra, né? Então os alunos sabem bem, de repente eles sabem bem a questão da privacidade, da imagem e da honra, da própria honra, mas de repente fazer um recorte rápido aqui no que tange a questão da liberdade, do discurso de ódio é muito importante. O que é discurso de ódio, né? Porque discurso de ódio dá uma ideia, né, não jurídica, mas ali tem toda uma questão jurídica envolvida. O discurso de ódio é toda aquela fala e uma fala direcionada, tá, que afronta minorias, grupos e até mesmo pessoas, indivíduos em si. Mas geralmente os discursos de ódio, eles são, ainda que para um indivíduo só, mas o motivo desse discurso contra o indivíduo é porque, de repente, ele está fazendo parte de uma ambiência, de um grupo maior, de uma minoria, né? Então, o discurso de ódio é toda fala agressiva, violenta, que tem a tendência de retirar o grupo, a minoria ou a pessoa do debate democrático, de afligir, de provocar, de ameaçar, e que, dessa forma, prejudica o seu desenvolvimento como pessoa, né? Então, a gente tem um discurso de ódio, né? Esse discurso de ódio, apesar dos mais liberais relações, eu posso falar o que eu bem penso, liberdade de expressão, mas como nós já explicamos aqui, ele afronta um outro direito fundamental da outra parte do jogo aí, do outro lado do tabuleiro, que é, geralmente, a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a honra e tudo mais. Então, o discurso de ódio, ele também é um fator que deve, na realidade, quando assim comprovado, relativizar a liberdade de expressão, né? Então, fazendo aqui um briefing, né, do que a gente falou, então já partindo para o final da minha explicação e chegando no momento mais oportuno dessa conversa, que é o debate, né, eu venho dizer para vocês, temos liberdade de expressão? Temos. Podemos ser prejudicados, condenados por um discurso de uma liberdade de expressão que ultrapassa os seus limites? Sim. De que forma nós podemos ser processados criminalmente, se estiver diante de um crime? Nós podemos sofrer ações de âmbito patrimonial, né, como indenização por dano moral e material, né? Então, isso tudo ela pode acarretar, até porque o Brasil ele tem, apesar de que o professor Pedro vai falar melhor, que existem alguns mecanismos hoje de censura prévia, né, no Marco Civil da Internet e tudo mais, né, e o problema é entender quem é esse censurador, né, quem vai fazer esse papel, mas é para uma outra discussão. Mas no Brasil, ainda, dentro de uma ambiência, digamos assim, normal, geral, né, você primeiro comete a infração, a extrapolação do direito à liberdade de expressão, para depois você ser responsabilizado dentro de uma ambiência da teoria do Prior Restraint Doctrine, né? Então, como dizia o nosso querido Raul Seixas, né? Faça o que queres, pois é tudo da lei. Da lei? Será que é? Será que a liberdade de expressão, então, ela é tão aberta assim? Será que ela não sofre essa relativização? Sim. Estudando a jurisprudência, estudando a doutrina brasileira, tá? Fica evidenciado que a liberdade de expressão, sim, ela não é absoluta, ela sofre sua relativização quando ela estiver diante de situações que aflijam e atinjam as questões inerentes a direitos fundamentais de grupos, indivíduos ou minorias. Então, eu acho que é importante esse debate para um Congresso Internacional de Tecnologia e Informação, porque muito da questão inerente à tecnologia, ela transpassa por essa dualidade da liberdade de expressão, né? E na educação é de fundamental importância que nós façamos esses tipos de discussões. Então, nesse momento, dentro, né, do momento que me foi aberto, eu devolvo a palavra ao nosso presidente da mesa, o professor Oswaldo, agradecendo novamente. Reitero toda a alegria de estar nessa manhã fazendo essa discussão com os senhores. Parabéns, professor Arthur, pela explanação. Acho que é um tema que
muito abrangente, que eu acho que a gente poderia multifacetar ele aqui a manhã inteira para conversar sobre todas as abas ou ramificações jurídicas aí do direito, né? Mas em termos constitucionais e já focado no CIT, no Congresso Nacional de Tecnologia da Educação, em termos educacionais, a gente vê que esses limites jurídicos da liberdade de expressão, eles, com o tempo, eles foram perdendo força com relação ao próprio momento que nós estamos vivendo. O professor falou de polaridade, hoje nós vivemos a polaridade que é os extremos, o centro, né, em termos políticos. Isso também vai reverberar também na educação, porque hoje o aluno, ele, com acesso da internet, em termos educacionais, e como gestor, coordenador e professor também, a gente vê que as redes sociais permitem que o aluno seja um campo assim, sem limites, né? Então, os limites jurídicos ficam aí totalmente abertos e o aluno, ele perpassa todas as informações que são trazidas para ele, num contexto que, às vezes, ele mesmo se prejudica quando ele fala coisa indevida, quando ele se refere a outra pessoa, à instituição, à coordenação, ao professor, ao delegado, ao juiz, ao magistrado, enfim. Essa liberdade de expressão, ela torna-se ampla, da mesma forma que é relativa, mas hoje, em termos educacionais, estamos vivendo um momento muito delicado, não só em termos, eu estou focando na parte educacional, mas alunos, docentes, discursos de ódio, narrativas discriminatórias, preconceituosas, narrativas também que envolva também o docente. Eu costumo dizer que eu estou com 26 anos de advocacia, me formei em 98, e quando eu me formei, naquela época já nós tínhamos um respeito tamanho pelo professor. Hoje os alunos têm o respeito, mas antigamente a gente costumava dizer que quando o professor passava no corredor e cumprimentava os alunos, era uma honra para nós. Pô, o professor me cumprimentou. Professor, por gentileza, posso ter a palavra? Hoje o aluno, né, esses limites estão sendo extrapolados, né? A gente tem que usar o quê? A contenção, como o professor falou, que é a lei. Isso não deveria ser uma coisa, uma norma, uma máxima. O aluno respeitar o professor, da mesma forma que o professor respeita o aluno, só que hoje nós temos que usar o quê? Da contenção, da lei, ou do regimento interno da instituição, como regime disciplinar e tudo mais, porque hoje não está fácil, né, conter esses limites aí da liberdade de expressão, né? Mas isso é um desabafo também, e uma coisa também que o aluno que está assistindo também, ele tem que focar na instituição, tem que focar no estudo, tem que focar no mercado de trabalho, na máxima de que ele está na instituição para ele estudar, para que eles tenham uma formação ética, moral. Nós somos uma instituição confessional e filantrópica, então nós temos uma missão institucional, a pedagogia salesiana de Dom Bosco. Então aqui nós formamos bons cristãos, honestos cidadãos, profissionais competentes, e aí a gente tenta incutir isso na cabeça do aluno para que no mercado de trabalho ele seja, né, um bom cristão, um honesto cidadão e um profissional também que seja competente. Ser competente não é ser competente tecnicamente, ser competente eticamente, ter um caráter, levar aquilo que ele teve na formação para a vida profissional. E às vezes a gente nos deparamos aí, nos tropeçamos com às vezes até alunos, né, fazendo coisas, né, que a gente fala, olha, teve a formação conosco, mas a base teve muita influência, não só na vida profissional, mas pessoal também, mas, infelizmente, muitos ficam pelo caminho e muitos seguem o caminho, a pedagogia do Dom Bosco, como pessoa também, não só por fato de estar na instituição salesiana, mas como ter uma formação humana também, humanística que nós temos, e a pessoa tem que levar para a vida também, né? Bom, eu vou passar a palavra então para o professor Pedro, para que ele possa tecer algumas considerações aí. O professor Pedro, ele a vida toda dele aí, ele se dedicou aos crimes de ódio. O professor Pedro é mestre, doutor em Direito, com ênfase nos crimes de ódio, nos crimes virtuais, cybercrime, todo esse direito digital, tanto é que ele é professor da disciplina aqui no Salesiano, né?
está no segundo doutorado dele, né? Está focando também não na parte de direito digital, mas tem uma pesquisa muito forte na área do direito, pesquisador, ele é também revisor de periódicos nacionais e internacionais também. Então, o professor Pedro é um pesquisador nato. Então, quero passar a palavra para ele, para que ele possa também contribuir para esse debate nosso com relação aos limites jurídicos, né, da liberdade de expressão. Professor Pedro, está com a palavra. Muito obrigado, professor Oswaldo. Primeiro, queria agradecer aqui a palestra do professor Arthur. Parabéns, professor Arthur, pelo conhecimento, pela verve literária aí, e por ter exposto de maneira tão didática, assim, os diferentes pontos fundamentais desse tema, que a gente sabe que a gente não vai conseguir esgotar em 40 minutos, 1 hora, é um tema que demandaria talvez um curso inteiro e ainda assim não seria esgotado. Então, eu acho que eu vou estruturar minha fala assim. Eu peguei alguns pontos, fui anotando aqui no computador enquanto o doutor falava, e eu vou comentar alguns trechos da tua fala. Quando você, no início, fala o objeto da tua tese, que é absolutamente aderente àquilo que é conversado aqui com o tema de censura e também com crimes de ódio, me lembra muito, assim, que hoje o próprio exercício, né, da liberdade de expressão, não só do ponto de vista de regulamentação, mas como ele é consubstanciado na sociedade, ele é descrito muito bem pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E ele tem uma obra que é o No Enxame, né, Perspectivas do Digital. Ele vai oferecer uma leitura crítica sobre essa comunicação na era digital. E ele fala que o comportamento das pessoas agora, numa sociedade de rede, ele não é mais uma esfera pública deliberativa como se imaginava ali no início dos anos 70 e 80, mas é sim um enxame digital, que ele vai ser disperso, vai ser fragmentado, marcado aí por relações imediatas e não vai ter uma mediação institucional da forma com que ela era imaginada no passado. Então, a liberdade de expressão, embora ela seja aparentemente limitada, ela corre sempre um risco de se converter em pelo menos uma atomização de vozes isoladas que não vão gerar um processo comunicativo racional que vai sustentar uma democracia deliberativa robusta, né? E o autor ele vai alertar que essa democracia digital, ao invés de fomentar o debate, isso só do ponto de vista do interlocutor, não do stakeholder propriamente dito, ele vai favorecer uma lógica de impulsividade, de viralização, de uma superficialidade discursiva. Isso gera um efeito, né, que é uma fragmentação informacional e que leva a bolhas digitais. Então, a gente só vai acabar consumindo aquilo que nos interessa e a empresa, as grandes big techs, elas ganham dinheiro com isso, porque elas vão nos lançar conteúdo que prende a atenção, porque hoje a moeda é o tempo despendido, o tempo passado nessas plataformas, e ele vai expor conteúdos que vão reforçar essas crenças pré-existentes. E isso, para mim, assim, começa, então, todo o tema, que a questão de proteção de dados, ele é uma condição para a liberdade de expressão no tema atual, né? Então, por exemplo, tem um autor brasileiro, né, o Danilo Doneda, ele vai falar que a proteção de dados, na obra dele, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, ela é indispensável para que se forme um princípio chamado de autodeterminação informativa, para que o indivíduo ele possa saber que conteúdo ele está exposto ou não, para que ele possa escolher isso, né? E talvez sair um pouco da questão da censura algorítmica. Mas isso, para mim, ele lembra um ponto muito importante, que é essa constitucionalização privada de uma governança privada de expressão por meio de plataformas, que eu acho que é o que o doutor escreveu aí na tua tese de doutorado. Então, essa arquitetura regulatória, que antigamente era relegada à esfera pública, que a gente ainda tenta tratar através do marco civil da internet, né, para ali garantir essas matizes e um bom equilíbrio entre a liberdade de expressão e ali a asseguração dos outros direitos fundamentais, ela vai se deslocar o poder regulatório justamente para as big techs, em termos de uso, padrões de comunidades e algoritmos, tá? Que na prática vão ser normas
com efeitos análogos a um direito administrativo privado. Tem um autor chamado Jake Baldwin, e ele descreve essa sociedade algorítmica como um novo problema, uma nova matiz da liberdade de expressão, né? E justamente o algoritmo ele vai determinar quem fala, quem é ouvido e de que modo é moderado o conteúdo, não mais é relegado apenas ao Estado, mas depende de regras privadas e que nem sempre o Estado ele tem poder jurídico para alcançar, né? Veja aí o que aconteceu agora com a regulação do X. Então, assim, ao avaliar lá o artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, responsabilização dos servidores condicionada a uma ordem judicial, isso pode levar a uma delegação excessiva às plataformas sem ter garantias processuais aos usuários. Então, por exemplo, hoje a tendência que o Supremo Tribunal Federal ele tende a adotar é justamente que você tenha a responsabilização secundária dessas plataformas. E qual é a reação dela? Olha, se eu respondo por aquilo que é publicado no meu conteúdo, não a par ali das minhas próprias estruturas de contenção de conteúdo, é muito mais fácil eu baixar o sarrafo e proibir tudo que eu acho que eventualmente vai ser criminalizado ou que vai trazer uma responsabilização civil posterior. Esse é todo o problema em torno dos critérios que nós temos hoje, que o Supremo Tribunal Federal tem adotado no Brasil. Eu acho isso um problema muito difícil. Então, esse risco de governança privada, ele colidir com garantias constitucionais, ele já é real, né, no sentido de que, às vezes, a plataforma vai ser mais abrangente ou mais laxista do que a garantia constitucional, e hoje o Estado ele transfere essa responsabilidade através de uma linha de indenização geral, tá? Agora, trazendo um pouquinho mais para o meu tema, que eu vejo que o senhor traçou aí o paralelo histórico da criminalização, eu gostaria de falar um pouco a respeito da criminalização do discurso de ódio e como isso impacta na liberdade de expressão, tá? Então, o Brasil, quando ele cria a Constituição, ele traz um mandado constitucional de criminalização do racismo, que está lá no artigo 5º, inciso 42, né, que ele fala que a prática do racismo vai constituir crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. E nós temos também no inciso anterior um outro dispositivo que fala que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, havia uma dúvida se elas seriam coisas diferentes, né? Uma discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais e aquilo que constitui crime, e se o racismo, né? E qual é a contemplação do termo racismo aqui no Brasil. Professor, eu sou adepto, essa é uma teoria minha, que eu não gosto muito desse modelo de criminalização baseado no termo racismo que o Brasil adota, tanto que o padrão internacional, o que o senhor usou a palestra inteira foi crime de ódio, que também é uma expressão que ela tem já o aporte internacional, mas ela também tem suas críticas, assim, porque eu posso não suportar determinada minoria, um grupo, mas eu não, o ódio ele traz um sentimento mais iracundo, um ímpeto, e eu posso fazer uma atitude meticulosa, deliberada, calma, porém intolerante. Então eu vejo que, no ponto de vista da criminalização, para mim o termo mais adequado é o termo de intolerância. Até porque a expressão ódio, ela não é adotada em nenhum momento pela legislação brasileira. A gente trabalha aqui com o paradigma racismo. E a primeira lei que criminaliza racismo no Brasil é a Lei Afonso Arinos, da década de 50. O que aconteceu lá foi que nós tivemos uma bailarina americana que se hospedou num hotel ali no centro de São Paulo e foi barrada a entrada dela. Ela chamava Catherine Duran. Então, o deputado aqui do estado de São Paulo, Afonso Arinos, criou a lei de primeira vez que tipificou racismo, mas era só uma contravenção penal. Tá? E lá falava que serão punidos nos termos dessa lei os crimes de raça e crimes, preconceitos de raça e cor. E esse mesmo padrão ele foi trazido, porque qual que é o sentido da lei atual, né, que é a 7.716, a lei do deputado Carlos Alberto Caó. Ela foi elaborada em 89, porque a gente não teve a recepção constitucional da Lei Afonso Arinos em razão do artigo 5º, inciso 42, que fala que a prática do racismo é considerado crime, e a Lei Afonso Arinos falava que era contravenção penal. Né? Então, o Carlos Alberto Caó, ele vem e adapta a Lei Afonso Arinos e traz mais ou menos uma cópia dela
tá? Para nossa realidade. Daí nós tínhamos, né, até 2 anos atrás, o crime de injúria racial, que era a ofensa individual ao indivíduo, que estava lá no 140, parágrafo 3º do Código Penal, agora no 2A da mesma lei, nós temos o artigo 20, por exemplo, que é o praticar, incitar racismo da lei da lei CAO, Lei 7.716. Então, daí ele teve essa adaptação, mas até 1994, 1997, a lei ela trazia apenas o escopo dela, que é chamado tecnicamente de discrimen, ou seja, o fundamento do preconceito era só raça e cor. E daí justamente acontece aí o contexto que o professor falou do caso Elvanger, que é o HC 82424. Além de editar um livro, o professor ele editou vários, ele era dono de uma editora, tá? A editora Revisão. O Siegfried Castanho Elvanger, ele já faleceu, tá? E ele foi acusado justamente de propalar essas ideias de terceiros e próprias, minimizando o Holocausto. Mas na época que ele cometeu o crime, a lei falava que serão punidos na forma dessa lei os preconceitos de raça e cor. Aí, com o caso dele, a condenação em primeira instância, o que até ele foi nosso governador aqui do estado de São Paulo, o Goldman, né? O Alberto Goldman, ele, na época deputado, oferece a lei 9.459, que amplia o escopo do discrimen, e é o nosso escopo atual, que é discriminação por preconceito. São 5 discrimes: raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, justamente para contemplar os judeus, porque o argumento do Siegfried Elvanger era assim, olha, é a tipicidade por ali não compatibilidade do objeto da conduta, né? Judeus não são uma raça, aliás, o genoma humano já foi mapeado, raça humana não existe, logo não existe um racismo. E o Supremo vem a falar que não, que o racismo ele não existe como um fenômeno biológico, mas sim como um fenômeno sociológico. Mas qualquer outro argumento posterior ao caso, né? Ah, não, o judeu é uma etnia, está contemplado. O judeu, eu estou discriminando ele por uma religião, está contemplado. Não, o judeu é um sionismo, né? É xenofobia, não quer estrangeiros aqui. Então, está contemplado também pela lei. Então, teve que ter esse ajuste. Mas, assim como na época do caso Elvanger, a gente teve que fazer, olha, o antissemitismo é tipo racismo, é equivalente ao racismo, o tribunal continua usando essa margem agora, por exemplo, com a homofobia, transfobia, porque esse conceito ele não está expressamente previsto na lei de criminalização. Então, tem que falar que isso é equivalente ao racismo. Se a gente mudasse o nosso standard de criminalização, tipo, por exemplo, não falar em racismo, mas falar em crime de ódio, eu não precisaria ficar fazendo essa equivalência. E o outro argumento do Elvanger foi justamente essa distinção entre o conteúdo do mandado de criminalização do inciso 42 e do 41, tá? Porque você tem essa austeridade de imprescritibilidade, inafiançabilidade do crime de racismo, somente quando a lei ela fala a prática do racismo. E o que ele argumentava é que ele não praticou racismo, que ele praticou um outro tipo de discriminação e que não estaria contemplado. E se assim fosse, o crime estaria prescrito, tá? E o Brasil ele adota esse padrão europeu, né, de tese. E o caso Elvanger ele é muito importante justamente para dar essa conotação de que o nosso sistema ele não é tão bom assim, porque a gente tem que descrever os tipos de preconceito, lembrando que não é todo preconceito que é considerado crime de ódio, pelo menos no ponto de vista penal. Então, se eu falo mal de gordo, eu falo mal de pessoas velhas, eu falo mal de pobre, que eu acho que é o preconceito mais comum aqui no Brasil, né? Essa aparofobia, discriminação censitária, isso do ponto de vista penal não é criminalizado, tá? Porque não está contemplado pelos objetos do delito da Lei 7.716. E é muito interessante que o doutor cita o sistema americano, né? E ele tem um paradigma totalmente diferente do nosso. Então, nós tivemos um caso aqui no Brasil, que é do monarca, né? O Bruno Ayub, que depois que ele fala lá no podcast do Flow que o Brasil devia ter um partido nazista, ele é execrado, e hoje ele está lá morando nos Estados Unidos e foi criminalizado nos termos dessa lei. Então, no direito americano, acho que um dos primeiros precedentes, que lá são 5 precedentes que falam sobre criminalização do discurso de ódio, é o Brandenburg, Ohio, de 1969, tá, em que o Brandenburg, que era o líder da Ku Klux Klan, ele vai em rede pública e fala que judeus deviam voltar para Israel e os negros para a África. E a Suprema Corte, naquela época, ela cria
um critério, né, de aplicação da lei penal americana, que é o clear and present danger, né, que você só pode criminalizar um discurso se ele apresentar uma ameaça clara e um perigo imediato, se for uma ameaça. Ou seja, o conceito de censura, de limite de liberdade de expressão no direito americano, ele está muito mais vinculado à ordem pública do que ali a questão de uma preservação de intimidade, de preservação de outros fundamentos. E daí o Estado, a Suprema Corte Americana, ela se manifesta em outras vezes, né? Collin versus Smith, no caso Skook, no caso R.E.V. versus cidade de St. Paul, mais recentemente, acho que o mais recente nós tivemos é o Snyder versus Phelps, tá? Que é aí no começo de 2010, 2011, foi a última manifestação, e em síntese, eles vedam o que eles chamam de call to action, né, fighting words, são essas palavras que incitam a agressão direta, e ao mesmo tempo, acho que o juiz Rehnquist e o Judge Scalia, né, que são os dois ministros que mais tiveram relatoria ali nos casos, eles usam o caso do fogo no cinema, né? Eles falam, olha, não é muito importante o conteúdo da mensagem. Aqui no direito americano a gente não analisa aquilo que é falado, mas sim o contexto, que é o critério time, place and manner, né? Tempo, lugar e modo. Então você pode falar qualquer coisa assim, até eu posso ser racista eventualmente, segundo o entendimento da corte americana, mas tipo dentro da minha casa, entendeu? Em um contexto que seja um contexto privado e falado de uma maneira mais adequada, mas talvez a internet não seja hoje um tempo, lugar e modo adequado para falar um discurso de ódio. Então, para eles, o mais importante é o contexto do que a fala. E a questão do fogo no cinema, eles falam assim, olha, se você gritar fogo no cinema, sendo que não está pegando fogo, isso é um discurso vedado, segundo a Constituição americana, porque ele causa desordem, pessoas vão se machucar ali, se atabalhoando para fugir do cinema, enquanto... só que o importante não é falar a palavra fogo, né? Porque podia ser terrorista, Bin Laden, qualquer palavra que eu falasse que causasse desordem, isso é o que importa. Então ele relega muito mais essa análise para o espectador do que para a questão propriamente da análise do discurso, que hoje em dia é muito difícil, né? Porque quem vigia os vigilantes, essa questão dos stakeholders, qual é o critério do discurso, até que ponto vai uma piada, ele é um tema extremamente tensionado hoje. E a gente vê que a tendência, ao relegar responsabilização civil para as instituições, as big techs, elas tendem a puxar isso para restrição de liberdade. Então, hoje, a gente tem... na perspectiva internacional, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que vai falar que incitamento à discriminação, hostilidade e violência vai configurar discurso de ódio. E a questão, eu acho que é um argumento muito interessante que é trazido pelo professor Jeremy Waldron, né, que é favorável à adoção do padrão brasileiro, né, na obra dele, o The Harm in Hate Speech, é o chilling effect, né, porque se você deixa um ambiente desregulado, possibilitando que grupos ofendam de maneira sistemática minorias, grupos vulneráveis, no começo eles vão se insurgir contra isso. Mas se há um ambiente de leniência contra essas tipificações, eventualmente eles vão se aquietar, não vão mais contestar, porque se você não tem nenhum tipo de sanção, isso vai gerar um efeito silenciador, um efeito congelador da inquietação contra o discurso de ódio. Tá? Então, esse é um argumento muito favorável ao que a gente adota hoje aqui no Brasil. E acho que o mais importante é que nós temos que preservar uma ordem democrática do debate público, né? Porque se você tem um ambiente em que tem um discurso de ódio que é proliferado e uma desinformação massiva, isso vai degradar as próprias condições de deliberação pública, né? Que o professor Jeremy Waldron chama de epistemic harm, né? O mal epistêmico. Então, é mais uma questão de proteção do espaço deliberativo e que ali fractalmente vai até impactar o processo democrático, vai poder justificar restrições proporcionais para proteger o próprio núcleo da liberdade de expressão, né? Que seria ali o paradigma da intolerância ou da tolerância do Karl Popper, né? Que você não pode ser tolerante com os que não lhe apresentam tolerância recíproca. Então, Oswaldo, acho que aqui eu consegui comentar tudo que eu tinha anotado sobre a fala do professor.
E muito obrigado, viu, professor, pelas falas, foram bastante enriquecedoras. Isso aí. Muito obrigado, Pedro, pelas considerações. Então, eu volto de novo a palavra ao professor Arthur para que teça suas considerações finais, que a conversa está tão agradável que a gente poderia ficar aqui o dia todo, mas infelizmente nós temos, né, um tempo e acho que foi muito prazeroso essa conversa. O professor Arthur articulou muito bem a questão dos limites, o professor Pedro complementou, né? E eu queria que o professor Arthur comentasse um pouco do que eu falei também com relação a esses limites jurídicos dentro da universidade, dos limites éticos com relação a essa sociedade que nós estamos vivendo, que a sociedade, de acordo com o Yuri Quebec, fala que a sociedade de risco, né? Que nós estamos vivendo após esse momento de globalização, avanço tecnológico, a sociedade do medo, conforme delineado pelos doutrinadores, né? E esse novo momento de censura prévia, liberdade de expressão dentro da universidade, que seria bom também que o professor comentasse com relação aos alunos. Até mesmo nos afeta na liberdade de cátedra, né? Quais são os limites de a gente dar exemplos e mencionar determinados assuntos aí em sala de aula. Sim, afeta a coordenação, a reitoria, os professores, isso em termos acadêmicos aqui dentro. E a própria formação do aluno também, que ele criou-se um aspecto, né, todo de libertinagem do que ele fala, e não é assim. Aí ele sofre as consequências depois com relação à contenção, né? Professor, aí o senhor pode considerar as considerações finais, que a gente vai encerrar esse evento que nós estamos participando do Congresso Internacional, e dessa palestra, a interação que foi muito prazerosa para nós e com certeza para os alunos que estão assistindo também. Perfeito. Professor Pedro, olha, lhe dizer que eu fiquei aqui, acho que a palavra encantado serviria para o momento, com suas considerações, porque, né, e eu vejo como que os alinhamentos de pesquisa, né, as pessoas pesquisando seriamente, a tendência é desenvolver mesmo esse conhecimento que é tão necessário para o nosso desenvolvimento, pelos nossos marcos civilizatórios, né? O que eu entendi, eu trouxe, né, a camada, né, eu trouxe a massa e o senhor foi preenchendo com o recheio. Ficou maravilhoso, te agradeço muito, estou muito feliz com essa interação, realmente. Né? E um ponto que concordo, assino embaixo, foi colocado, não abrirei nenhuma divergência, mas uma coisa que me tocou, achei muito interessante na fala do professor, o senhor fala do Byung, né? Do famoso coreano, o coreano que virou trend, né? Ele virou trend de uns anos para cá. Só que eu não sei por falta de acesso ou porque realmente acredito porque ele começou a ser conhecido no Brasil mais recente, de 5 anos para cá, e quando ele começou, né, dentro daquilo que eu convivia, quando ele começou a ser conhecido, eu já estava terminando a pesquisa no nível do doutorado, então ele poderia ter sido muito usado ali, mas dentro dessa questão da polarização que cria bolhas, e as bolhas elas desinformam ao invés de informar, tem uma obra muito bacana do Cassius Tem, ele fala da era do radicalismo. Então, acredito que a era do radicalismo ela precede a questão do que o Byung vem falando, né, que ele fala que o radicalismo ele não gera informação, ele gera desinformação, né? E ele vai além, ele fala que as redes sociais, e hoje a gente sabe a questão do algoritmo e tudo mais, que foi muito bem passado pelo senhor, ele gera mais desinformação do que informação, porque ele vai criando bolhas, ele é um curador de informação, né? Eu gosto desse termo, curador de informação, porque ele vai distribuindo e ele vai bolificando, ele vai criando a polarização. Então a radicalização, né, ela advém da própria democracia virtual
da informação. E essa democracia virtual, sem essa ponderação das instituições, tirando mesmo esse debate público ponderado pelas instituições, como o professor mesmo falou, eu acho que isso é um grande problema, Só que esses dois problemas, aí eu vou entrar um pouquinho nessa seara, professor Oswaldo, até para responder a pergunta do senhor, porque eu tenho uma segunda formação acadêmica, que é da economia, e eu sou, assim, apaixonado por economia. E quando eu digo que eu sou apaixonado pela economia, eu não estou falando da economia de números, investimentos e nada disso, mas a economia mesmo enquanto teoria econômica, pensamento econômico, economia política. E o que a gente vê, né, é o detrimento de desenvolvimento, aquele desenvolvimento do Amartya Sen mesmo, né, o desenvolvimento substancial, porque a liberdade de expressão ela entra dentro do desenvolvimento substancial, né, defendido pelo Amartya Sen, o Nobel de Economia, quando ele escreve o desenvolvimento como liberdade, né, e ela esse desenvolvimento ele está em detrimento hoje, esse substancial, em detrimento do desenvolvimento econômico, né, a grande bandeira do neoliberalismo, né. Então, professor, eu vou confessar uma coisa para o senhor aqui, viu, professor Oswaldo, professor Pedro? Na minha visão, esses problemas que nós estamos vivendo, discutindo com o professor Pedro, né, da questão do algoritmo, porque o algoritmo ele cria essas bolhas, né, isso já é inegável, isso já é, né, é uma situação que a gente já não volta mais atrás, que é comprovado. E essas questões atinentes aos alunos, professor, isso tudo é um mal, até baixo, assim, é um mal advindo do neoliberalismo, né? O neoliberalismo criou aí, dentro das universidades, a gente não tem mais estudante, a gente tem consumidor. E o grande problema está aí, eles consomem aquilo que a gente está vendendo. E quem consome tem direito de reclamar, né? É aí que tá, não tem aquela máxima antiga que o consumidor, o freguês tem razão em tudo? Então, quando nós perdemos essa liberdade de cátedra, professor Pedro, essa liberdade de falar, hoje a gente tem que se segurar para não fazer um comentário que vai desagradar, isso aí desagrada mesmo do aluno levantar e na coordenação e discutir, não gostou, um posicionamento teu e tudo mais. Quando a gente perde isso, e era engraçado, né? O professor Oswaldo falou e era verdade, né? A bem da verdade, nós precisávamos também ter um senso crítico mais apurado também, que foi que, de repente, algo a nossa instrução anterior no ensino médio, de repente, não nos deu. Mas o nosso professor falava, a gente respeitava o que o professor estava falando. Por quê? Porque diante de mim, diante de nós tínhamos uma autoridade, uma pessoa que tinha um desenvolvimento intelectual muito maior que o meu, né? E realmente a questão quando você recebia a atenção do seu professor, era um momento de efusividade, né? De alegria. Hoje isso realmente não existe. Por quê? Porque dentro dessa lógica acadêmica, e digo mais, tá? Eu sou favorável, mas dentro dessa ambiência da metodologia invertida, trazer o aluno para a discussão, que é totalmente, digamos assim, positivo para o desenvolvimento do senso crítico, tudo mais da participação, mas ele também te coloca num grau hierárquico de igualdade com o professor, e a gente acaba aí tendo que se reinventando dentro de sala de aula para que você possa dar o mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. O professor Pedro falou um negócio que hoje está tudo muito tensionado, né? E realmente até a questão docente ela está muito tensionada também, porque hoje nós temos uma sociedade do consumo. Aí a gente volta para o bioma, né? A gente tem a sociedade do consumo. Todo mundo está consumindo. E quem consome, o próprio termo de consumo, eu tenho essa perspectiva comigo, apesar de se vender o consumo com algo muito positivo, e realmente para a economia, principalmente, é algo muito positivo, porque a gente só consegue gerar economia se a gente tem capacidade de consumo, mas hoje o consumo, né, eu tenho, olha que interessante, o professor Oswaldo ele cita a questão dos valores cristãos, do salesiano, e eu sou totalmente a favor, né, já deixou registrado aqui, faço parte, né, desse pensamento. Então, quando a gente cita a Bíblia, né, quando a Bíblia fala em vocês serão consumados, né, consumir
dá uma ideia de, né, de acabar, de chegar ao seu final, está sendo consumido. E hoje o consumidor, ela tem essa coisa, quem consome, ele está tirando, ele está acabando, ele não está tendo sustentabilidade. Então o consumidor hoje, ele tem que ser visto pela psicologia como alguém que está em desequilíbrio com ele mesmo, né? Porque ele está consumindo, ele está acabando. E quando você tem uma perspectiva, então, psicológica do consumidor, que é aquele que quer para si, que é o grande problema da economia hoje, professor Oswaldo, porque, né, nós temos recursos extremamente escassos e necessidades infinitas. Então, se a gente não tem essa régua ética, moral, né, a gente consome, a gente acaba, a gente derruba, a gente destrói a sustentabilidade. E é o que acontece dentro do ambiente universitário também. Porque se eu tenho um cara que consome, se eu tenho um aluno que está consumindo, e o consumo, né, ele tem uma vertente extremamente egoísta, né? Porque aquele cara que consome, o que ele está fazendo? Ele está abrindo mão de um senso de coletividade, e ele está trazendo para si o egoísmo. Então é dessa forma que ele vai tratar dentro de sala de aula, dentro com a coordenação, com os professores. É o que eu penso, que eu quero, tem que ser dessa forma, né? E eu brinco com alguns alunos, falo assim, cara, você está aqui, você fala isso, mas vai lá, presta a Universidade de São Paulo e entra lá. O professor, ele vai entrar na sala de aula, ele vai falar o que ele quer, se não aceitou, ele vai virar as coisas, vai sair. Por quê? Porque você está lá, cara. Porque você entrou, porque você quis estar lá, entendeu? E você sabe que aquela é uma oportunidade. Parece que aqui você não assume as suas responsabilidades. E eu não entendo por quê. Por quê? Porque você tem uma visão de consumidor apenas, né? Então, professor Oswaldo, realmente, dentro dessa ambiência de consumo que vai dando essa perspectiva de desrespeito, essa perspectiva de anormalidade, né? de desestruturação. Né? E a liberdade de expressão, ela apesar de se considerar algo extremamente necessário e pertinente para o processo de aprendizagem, para o processo de construção de um senso crítico, ela também é relativizada pelo neoliberalismo. Ela é relativizada pelo consumo. Então, hoje, os mercados, as grandes universidades, a sorte que nós temos aqui é que a gente está, né, dentro de uma ambiência de uma universidade sem fim lucrativo. Mas as grandes universidades, os grandes blocos que estão trabalhando numa lógica de mercado, é sempre o neoliberalismo. Ele vai pensar na questão econômica em detrimento de outras coisas. Então, eu entendo que é esse o fenômeno profundo que está acontecendo na nossa sociedade e que, como a sociologia, a ciência social fala que os fenômenos sociais eles começam a criar teias, né? Esse fenômeno ele sai da ambiência privada das nossas casas e ele começa a ir para a ambiência, para o espaço público. E o indivíduo, quando ele sai da sua casa, ele vai para o espaço da universidade, ele está indo para o espaço público. E ele está refletindo esse pensamento do privado para o espaço público. Aí a gente tem aí o que a gente está encontrando. Esse é um posicionamento meu, tá? Que eu já há alguns anos eu venho falando, que é um dos fatores cruciais para esse fenômeno aí que o professor muito bem falou e desabafou. É isso aí, professor. Maravilha. Acho que foi bem esclarecedor para os alunos, foi uma palestra bem produtiva, os debates também. Eu gostaria, em nome do Salesiano, agradecer a participação do professor doutor Arthur. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza, né, que esse momento será de grande valia a todos os participantes e que agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais. Então, em nome do Unisalesiano, eu agradeço a sua participação e espero tê-lo aqui de forma presencial. E o curso de Direito Unisalesiano de Lins, que é a casa do senhor também de Araçatuba, Lins também, que nós somos uma coisa só, é o Unisalesiano, está de braços abertos para o senhor, ok? Muito obrigado também, professor Pedro. Tenham um bom dia e até a próxima.